Bom, pessoal, então agora a gente vai falar aí no módulo 4, vamos falar sobre codificação, tá? O que seria isso? São os tags ali, são os números, letras, caracteres que identificam os nossos equipamentos dentro da fábrica, tá ok? Então vamos lá, por que a gente tem que identificar e codificar? Então, se a gente olhar ao nosso redor, todos os objetos são identificados através de nomes e ou códigos, tá? Um bom exemplo disso são os nossos veículos, aí, nossos automóveis que carregam uma placa, ou o código alfanumérico, que identifica no Brasil inteiro de forma individual. Botei uma placa de trânsito ali do lado, então é um código de identificação que o Detran ali, o Departamento Nacional de Trânsito usa para identificar cada carro, cada veículo, tá? Então neste código constam as informações de cada veículo, como fabricante, modelo, cor, ano de fabricação, nome do proprietário, estado no qual foi comprado, etc. Então é um código que serve para rastrear cada veículo, cada característica de cada veículo. Até pessoas recebem códigos que servem para identificá-las, trazendo seus dados de nacionalidade, naturalidade, filiação, endereço, nome, idade, etc. Cada um de nós ali tem o número do RG, do CPF, carteira de motorista, então todos nós também recebemos codificações. Mas a maneira que esses códigos são criados não pode ser o mesmo, ele deve ser planejado. Repare que as placas dos automóveis possuem um layout específico, com 3 letras, 4 dígitos. Observe que essa disposição já foi alterada ao longo dos anos em função das quantidades de automóveis. Importante isso aí, pessoal, tá? Layout. Códigos não são criados a esmo, tá? Então, ainda falando por que identificar e codificar, precisamos de um código de equipamento para que seja possível indicar onde foi realizado o serviço de manutenção dentro da fábrica. Botei entre parênteses ali a sigla TAG, tá? Na verdade não é uma sigla. TAG do inglês significa etiqueta. Então vocês vão ouvir muito esse termo dentro da empresa, o TAG da máquina, o TAG do motor, o TAG do equipamento X. Então, o TAG é o código de identificação, tá? Precisamos de um código para identificar para o técnico em qual equipamento deverá ser realizado o conserto. Precisamos de um código para podermos tirar relatórios para análise de falha, montagens de indicadores, relatórios de análise preditivas e entre outros. Um código de equipamento possibilita a montagem da árvore de equipamentos. Então, lá no nosso sistema, lá no software, você vai ter a árvore de equipamentos, a hierarquia dentro da fábrica dos equipamentos, tá? Montar a árvore de equipamentos cadastrando e agrupando todas as informações do equipamento no sistema, podendo atuar sem gastar tempo em consultas a manuais. Para facilitar a vida, a gente monta a árvore de equipamentos no sistema informatizado, no software de gestão de manutenção, e lá a gente consegue colocar informações como spare parts, últimas atuações, enfim, depende muito de cada software, tá? Através de um código também podemos ter todas as informações a respeito de um funcionário, sua especialidade, formação, tempo de casa, treinamentos recebidos, etc. Bom, pessoal, então falando o que codificar, tá? Devemos codificar tudo aquilo que será colocado dentro do programa de controle e planejamento de manutenção. Então, tudo que a gente vai usar para gerir informações tem que ter uma codificação. Do ponto de vista técnico, fábrica, localização geográfica, setor da fábrica, sistema operacional ou máquina, equipamentos, suas respectivas árvores, ferramentas, dispositivos, EPIs, tudo tem código. Seja para almoxarifado, seja para contabilidade, tudo tem código. No ponto de vista financeiro, centros de custos, ordens de investimento, verbas especiais, fornecedores externos, contratos de prestação de serviço, tudo que é necessário para a gestão financeira do setor de manutenção. Do ponto de vista de mão de obra, tipos de mão de obra, especialidade, atividades autorizadas, né? Treinamentos, certificações, equipamentos. Então, tudo que gera ali em torno da mão de obra da empresa, para saber quem é treinado no quê, quem sabe fazer o quê, quem pode trabalhar onde, tudo vai codificado. Bom, vamos falar agora sobre a criação dos tags ali, que eu estava comentando antes, tá? Então, a gente tem sistemas de códigos. Os códigos de identificação podem ser montados de 3 maneiras. A gente pode usar só números, só letras e pode usar os dois, tá?
Em alguns casos, podem ser utilizados sistemas alfabéticos de outras linguagens. Isso, geralmente o grego, né? Pode colocar um alfa, um beta, um gama, que por não serem utilizados usualmente, não são abordados nesse trabalho. Tá? Então, desses eu não vou falar. Bom, pessoal, então falando sobre os códigos numéricos, eles são criados apenas com números, né? Então, eles têm um fácil alcance, eles são montados mais fáceis, né? Mas ele tem uma dificuldade de interligar esse tipo de equipamentos com máquinas e equipamentos, né? Esse tipo de codificação, né? Então, dentro do meio industrial, eu não vejo assim muita aplicação, mas para a vida, para o cotidiano, assim, é interessante, porque você consegue ali botar, por exemplo, o número de uma casa, né? São só números e é fácil identificar uma casa. Sistemas alfabéticos, eles são montados usando apenas letras, né? Então, eles nem sempre são fáceis de memorizar, mas são fáceis de correlacionar com máquinas e equipamentos, né? Como se escreve o nome dos equipamentos utilizando as letras, fica fácil imaginar a amplitude do código. A mesma quantidade de dígitos possui maior possibilidade de variação. Então, quanto mais letras você colocar nesse tipo de código, maior a amplitude do código, tá? Mas, normalmente, o tipo de código que é usado são os alfanuméricos, tá? Então, dentro da indústria, assim, normalmente, eu vejo, assim, máquinas e equipamentos, eles são codificados com o sistema alfanumérico, tá, pessoal? Então, aqui embaixo, até botei um exemplo de como seria um código alfanumérico. Então, a amplitude desse tipo de código, o modelo final de código, tag, deve ser determinado após conhecida a quantidade de máquinas e equipamentos que serão identificados. Esse tipo de código deve ser previsto sem exageros para que todos os equipamentos caibam dentro do número de possíveis combinações de seus caracteres, não podendo esquecer de possíveis ampliações e aquisições de máquinas. Então, o que observar quando a gente vai criar um código, tá, pessoal? Então, por exemplo, se tivermos 2.000 equipamentos dentro da fábrica, é errado pensar que conseguiremos identificar todos com um código numérico de 3 dígitos, pois chegaremos no máximo ao 999. Tá? Outra forma de pensarmos isso é se montássemos um código com uma letra e 2 números. Teríamos, bota ali 26 vezes 9, 2.106 possíveis combinações. 2.106 combinações possíveis que atenderiam momentaneamente. Porém, atenderia em caso de expansão da fábrica. Alterar um código é sempre problemático, além de ser trabalhoso e inconveniente para o usuário. Identificar equipamentos para organizar a manutenção, pessoal. Então, estamos entrando ali numa outra parte da codificação. Se observarmos a empresa como um todo, podemos perceber que todos os itens dentro dela são conhecidos e identificados por seus colaboradores. Cada efeito de controle interno existem para efeito de controle interno, existem diversos sistemas de identificação para o mesmo item. Por exemplo, para controle do patrimônio, todos os bens são numerados e diferentes entre si. 2 cadeiras iguais não possuem o mesmo número. Então, a gente está falando ali do código de patrimônio utilizado ali pelo setor contábil da empresa, né? O sistema de controle de itens do almoxarifado utiliza um código próprio para cada tipo de peça. Por exemplo, um rolamento 6202, que é um rolamento de esferas comum, né? Recebe um número de código de estoque, que controla a quantidade de rolamentos em saldo, e quando se tira um rolamento de estoque, se debita do saldo atual. E o rolamento não usa mais aquele código. Ou seja, é o código que a gente usa para monitorar o quanto que a gente tem de cada item dentro do almoxarifado, e é o mesmo código que a gente usa para comprar os materiais. Tá? Há um código para cada funcionário, há um código de controle de custo, mas e a manutenção? Ela consegue identificar e conhecer seus equipamentos? Bom, a identificação de máquinas e equipamentos para um sistema de manutenção deverá ser feito sempre que não houver interno na empresa, que possa ser aproveitado. Então, estou falando que se a empresa já não tagueou seus equipamentos, fica a cargo da manutenção fazer isso. Existem empresas que os códigos de equipamentos das oficinas podem ser aproveitados na empresa, com um ou mais algarismos. Em empresas que não existe qualquer sistema de códigos, devemos criar um sistema de codificação consistente que sirva à empresa respeitando a cultura interna e ao sistema de manutenção.
Para uma fácil identificação dos equipamentos, devemos utilizar os códigos alfabéticos e para uma fácil memorização deverá ter uma correlação com o nome do equipamento. Por exemplo, uma bomba constar um BO no tag. O que quer dizer isso, pessoal? Que então, quando a gente coloca letras nesse sistema de códigos alfanuméricos, ele deve arremeter ao nome da máquina. Isso vai ajudar bastante, né? Então, quando eu falei de BO da bomba, quando você vê o tag, você vai ver que BO vem de bomba, né? ING, né? ING, você vai lembrar de injetora. Enfim, esse tipo de correlação tem que ser feito no momento de montar o código, tá? Para que isso? Para que possa mais facilmente saber onde a máquina está instalada, devemos incluir no código uma referência de sua localização. Então, a gente está começando a falar sobre árvore de equipamentos, tá? Se o equipamento estiver instalado na linha 2 da fábrica, isso deve ser assinalado no código de identificação e facilmente interpretado em função da posição do código final. Então, a questão do layout do tag é muito importante para isso, porque você vai vendo ali onde está cada informação, ela traz a informação da localização do equipamento. Então, se o equipamento for instalado na linha 2, na fábrica de Novo Hamburgo, por exemplo, isto também deve ser identificado facilmente em função da disposição do padrão dos códigos. Quando um tag é planejado, ele tem um layout já específico, onde há posições definidas para cada uma das informações citadas anteriormente. Eu vou passar aqui para vocês um exemplo de máscara de código, tá, pessoal? Então, aqui o layout planejado, então os primeiros 3 caracteres vão dizer qual é que é a fábrica. O segundo conjunto de 3 caracteres vão dizer qual é o sistema, qual é a máquina, que é o item. O terceiro conjunto de caracteres ali, ele mostra qual é o subconjunto dentro da máquina, dentro do sistema. E o último é o equipamento dentro do subconjunto, dentro do sistema, dentro da fábrica, tá? Então, esse esqueleto aqui é um exemplo que poderia ser utilizado para identificar equipamentos dentro da fábrica. Identificar, então, para gerenciar custos, o código de cada caixinha do organograma chama-se centro de responsabilidade, pois é parte do organograma que é responsável pela máquina. Algumas empresas chamam de centro de custos, centro de gastos, etc. O código que está na caixinha máquina nós chamamos de centro de custo. Neste código serão apropriados depois somadas as despesas das intervenções de manutenção. Então, continuando em falar em identificar para gerenciar custos, né? Algumas empresas utilizam apenas o código numérico com uma quantidade de algarismos padrão, onde há um número que representa a seção e o outro tipo de despesa. Apresenta-se em algumas vezes a conta de custo fixo, que é quando se une o código de custo da máquina com outro código de despesa. Por exemplo, o código da linha 1 da fábrica 1001, o código de serviço de manutenção mecânica 2210. Então, conta de despesa 1001.2210. Tá? Esse é o centro de custo. Então, aqui vem o organograma que a gente comentou antes, né? Então a gente tem a direção geral, o gerente de fábrica da unidade A, unidade B, unidade C e a unidade D, e um gerente de manutenção. Então aqui tem distribuídos abaixo deles oficinas centrais, obras especiais, engenharia e apoio. Essa codificação normalmente numérica associada ao organograma que define para efeito de custos onde o que gastamos foi gasto, tá? Para que saiba onde estão sendo alocados os recursos como mão de obra, materiais sobressalentes, etc. Haverá desdobramentos para os diversos órgãos atendidos. Se houver 6 níveis hierárquicos, a estrutura montada deverá ser com 6 números. Então está aqui o exemplo que eu mostrei, pessoal, uma representação do que seria a hierarquia. Então vocês podem observar ali a operação A, é o centro 1110, a máquina 1 é a 6113, então você vai ter ali a utilização desses códigos para formar o centro de custo. Quando os códigos de equipamento são alterados em sistemas informatizados, podem ocorrer os seguintes problemas, tá? Então a gente está falando de problemas nas alterações de códigos. Há problemas de inter-relação entre o código novo e o antigo. Há necessidade de criar arquivos de transição, então são aquelas famosas planilhas de Excel paralelas, né? Há necessidade de reprocessamento dos códigos existentes para atualização. Na atualização dos códigos haverá perda do histórico dos equipamentos. Se for código de custo, perdas serão as mesmas.
Se o programador não encontrar uma maneira fácil de fazer o computador tratar o arquivo e codificar dentro do novo código, é mais certo que o arquivo será abandonado com todas as consequências danosas para o histórico. Os usuários deverão ser retreinados para assimilar os novos códigos. Bom, pessoal, falando então em prováveis alterações aqui, né? Ampliação dos códigos, quando o número deverá ter aumentado, ser aumentado de caracteres para melhor inter-relação com os equipamentos. Necessitará de recadastramento de códigos se for necessidade. Tá? Deve ser alterado as telas de trabalho do software. Então, e redução de códigos, o oposto ao caso acima, né? Não trará as mesmas consequências, pois as posições abandonadas podem ficar vazias. Então, o que quer dizer isso aí? Tipo, você tem um código para um número X de equipamentos, né? E aí o dono da empresa vai lá e faz uma compra de mais e extrapola aquela quantidade de caracteres que a gente recomendou antes. Então, você vai ter que mexer naquele layout de tag que você tinha antes, tá? Então, dependendo do software, ele aceita até 15 caracteres, outros até 20 caracteres, depende muito do software que você está usando, tá? E a redução de códigos já é uma coisa mais simples, porque às vezes você tem ali um número de máquinas e aí, sei lá, metade é vendida, você pode reduzir os códigos ali, ter menos caracteres, enfim. Redução de código é uma coisa mais difícil de acontecer, uma ampliação às vezes ocorre com mais frequência, tá? Mudança de sistemas de códigos, quando, por exemplo, os números são substituídos por letras, né? Então, às vezes você está usando um que é só numérico, precisa de um alfanumérico, precisa mudar layout, então pode ser que ocorra isso aí, né? Desmembramento é a criação da árvore de equipamentos, então é aquele conceito que eu estava falando antes ali entre de peça, componente, subconjunto. Então, esse conceito que eu estava comentando antes, às vezes a empresa ela começa a desmembrar mais, ela começa a descer níveis na árvore, então você precisa ter códigos maiores ali com mais caracteres para poder estar identificando essas subdivisões, tá? Bom, de compactação não vou comentar muito, que dificilmente a empresa ela compacta a árvore dela. Conclusão e recomendações, então, pessoal, antes de montar um sistema de codificação, estude profundamente o local onde ele será aplicado, tá? Levantando todos os dados necessários sobre a evolução do sistema, se há possibilidade de expansão ou qualquer outra alteração. Verifique se já há um sistema de codificação existente, se é possível utilizar ou adaptar a codificação já existente. Ou se os códigos propostos não entrarão em conflito com os já existentes na cultura da empresa. Isso daí é muito complicado, que ocorre muito quando a empresa está mudando de software enfim, há uma necessidade de alteração dos códigos, então tem que dar uma olhadinha e ver se aquela codificação que já existe não pode ser aproveitada. Tá? Às vezes entra um programa na empresa, TPM, um 5S, sei lá, enfim, qualquer outra coisa, e aí o tagueamento dos equipamentos ele acaba sendo modificado. Então, é bom a gente dar uma estudada, ver se num caso desse a gente consegue aproveitar o que já tem. Tá bom, pessoal? Então, quando for determinar o modelo final do código, divulgue extensivamente para a empresa para coletar as observações antes de concluir o modelo final. Treine as pessoas da fábrica mostrando o código. Descreva o significado de cada caractere, facilitando o entendimento e tornando a utilização efetiva e memorização facilitada. Verifique se o software é adequado, se o layout disposto nas telas aceita o formato do código proposto e o código deve ser compatível com as configurações do programa utilizado. Bom, pessoal, chegamos ao final aqui do módulo 4, tá? Aguardo vocês para a continuação do curso. Um forte abraço e até a próxima.